Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que estejam todos muito bem e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o tema vai ser um tema importantíssimo, porque talvez seja um dos pilares mais importantes dessa vida, que é aprender a se perdoar. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Só que antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante para os vídeos continuarem. Outra coisa extremamente importante é não se esqueça de todo o meu conteúdo aqui embaixo, todos os meus livros. Se você não leu meus livros ainda, clica, garante o seu. Não esquece do meu curso de escrita terapêutica que está em promoção, para você que quer aprender a escrever de forma terapêutica. Cara, é para você. Seguir em todas as redes sociais, grupo Telegram, podcast, Instagram, tá tudo aqui embaixo. Dá uma olhadinha, não perde, não fica longe. Hoje a gente vai falar de um tema importante, e um tema que eu sei que não dá tanto clique, que as pessoas não têm muita paciência, mas que eu acho muito importante, porque um dia você vai precisar aprender a se perdoar e você vai lembrar desse vídeo e eu vou estar aqui para te aconselhar no que eu posso te aconselhar. E como eu sempre falo, tudo que a gente fala aqui não há verdades absolutas. Você ouve, você constrói na sua cabeça, você ouve outras opiniões e vai construindo essa morada dentro de você, para você entendendo o que realmente faz sentido para você. Como eu sempre falo, nunca se esqueça, uma opinião boa se forma por várias outras opiniões boas. Então, isso é de extrema importância. Aprender a se perdoar é uma necessidade extremamente grande. Eu lembro muito do meu pai, que quando ele faleceu, eu tinha uns 15 anos, eu deixei de ligar para ele. No dia passado, a morte dele. Minha mãe falou, liga pro teu pai. Eu falei, depois tô sem saco agora, aquela coisa de adolescente, meio, tô cansado, brinquei com meus amigos, não tô muito afim. E, por sorte, eu consegui ligar no outro dia. Mas, eu fiquei carregando uma culpa do que não aconteceu. Pensando assim, e se eu não tivesse ligado, sabe? E se eu não tivesse feito? E durante a vida inteira a gente vai passar por várias culpas que a gente vai ter que aprender a se perdoar. E talvez esse seja o momento mais importante que você vai passar na tua vida. O momento que você vai ter que se olhar no espelho e falar assim, putz, eu não sou tão perfeito como eu achei que eu era. Putz, eu preciso ser um pouco mais responsável. Putz, talvez eu tenha que aprender a tirar essa capa de pessoa do bem e entender que às vezes a gente vai errar. E pro outro a gente vai parecer alguém não tão do bem assim. E isso faz parte da vida. A gente por muitos anos carrega tanto em nós como nos nossos pais um manto da perfeição, né? Não, eu nunca faria isso. Não, o outro nunca erraria. Nossa, como é que essa pessoa fez isso, fez aquilo? Até um dia a gente errar. E até a gente ver que esse erro muitas vezes, seja o que for, tá, que você possa imaginar, aconteceu de uma maneira que a gente não imaginava. Que a gente perdeu o controle, que a gente não foi legal, que a gente não teve paciência, que a gente foi irresponsável, que a gente foi imaturo. São momentos e faz parte da vida se olhar com a humanidade necessária. Não é sobre julgamento, é sobre aprendizado em cima do erro. Então todos nós temos oportunidade. Há uma segunda chance, há uma conversa e uma segunda chance de nós com nós mesmos. Porque a gente tem que se olhar com essa humanidade e falar assim, eu, Fred, não sou perfeito. Eu posso ter errado, você pode ter errado, a gente precisa aprender e eu preciso entender aonde eu errei, o que eu fiz e como eu posso aprender. Porque o grande significado daquilo tudo está nesse aprendizado. Aprender onde errou, entender e não julgar a si mesmo. Porque o julgamento não ajuda a construir, o julgamento ajuda a destruir. Então você tem que olhar com clareza. É diferente julgar, porque o julgamento tem um peso moral, porque você fez isso, você não era assim, isso e aquilo, e isso não te ajuda a construir. Você tem que se olhar com cara, você errou feio, mas o que você pode aprender? Como a gente pode aprender a se perdoar? Principalmente, às vezes, quando a gente não tem mais a pessoa para nos dar o perdão. E é aí que entra o grande ponto. Entra o grande ponto porque às vezes a gente não tem o outro para validar o nosso perdão. Às vezes é alguém que faleceu, às vezes é alguém que não quer falar com a gente, às vezes é alguém que a gente não tem mais como falar porque não conseguiu ver, não conseguiu se conectar. Então pode ser desde um erro num relacionamento e a pessoa não quer falar com você, um erro de alguém que você fez em algum momento da tua vida, num motorista de aplicativo que você não foi legal e você não vai conseguir mais falar com ele. Porque nem sempre é uma coisa grave, às vezes é uma coisa que você lembrou depois que você errou. Anos depois você percebeu, cara, faltou paciência. E é o que eu sempre falo, né? Uma frase clássica minha que a falta de paciência de hoje vai ser
a saudade que você vai sentir amanhã. A gente é impaciente, a gente não quer ver, a gente não fala que ama os outros quando está sendo amado, porque tem medo, porque não sabe disso, porque não tem segurança, mas a vida é ir sem segurança mesmo. Esperar 100% de segurança para ir é pedir para se magoar demais nesse trajeto e não deixar os outros descobrirem o quão felizes eles foram ao seu lado. Então eu acho que há algumas coisas importantes que a gente tem que pontuar. A primeira delas é que você precisa aprender a ser humilde. Perdão é sobre humildade, é sobre falar, eu sou humano, eu posso errar. E aprender a se perdoar te potencializa a perdoar os outros também. E a gente tem que aprender a perdoar. Não há uma vida leve, uma vida madura, uma vida em paz sem aprender a se perdoar e perdoar os outros. Esse rancor não tem sentido. Qual é o fim dessa história? Você vai se martirizar, você vai se autoflagelar até quando? Sabe? Uma coisa é sentir mal, desconfortável, uma coisa é ficar uma vida se punindo por algo que... Qual é o fim dessa história? Aprende a se perdoar. Olha, a gente precisa disso, a gente precisa olhar o problema e não fugir dele e falar, eu errei isso aqui, eu não assumi isso aqui, eu não fiz, e todos nós vamos errar. Por isso que a gente não pode julgar o erro do outro, porque talvez um dia seja a gente, entendeu? Um dia foi você que não deu atenção àquela pessoa, um dia foi você que não atendeu aquela ligação, um dia foi você que talvez não teve responsabilidade afetiva a quem gostava de você. Tudo isso pode acontecer, por isso que a gente tem que estar o mais presente para ter a sensação de eu fiz o que eu pude fazer. Quando você não fez o que você pôde, olhar para você, tirar esse manto, porque as pessoas acham que elas são perfeitas. Eu sou do bem, os outros são do mal, né? Isso é muito filosófico, né? O problema são os outros, não sou eu. Não é sobre problema também, é sobre a questão. É você que tem que se olhar, é você que precisa aprender a se perdoar. É você que precisa aprender a entender que você não é esse cristalzinho que você acha que você é. Olhar a tua parte sombria, e quando eu digo sombria é falar, putz, cara, eu fui bem escroto nessa situação. Porque a gente tem esse lado, a gente finge que não, mas não foi bem assim, não, mas foi o outro, não, mas era um momento difícil. Olhar o problema de maneira limpa, sem julgamento, olhar e só falar assim, é isso que aconteceu. Ó, você foi mentiroso nessa situação. E você olhar e falar, putz, cara, eu minto e eu preciso melhorar isso. Sem você justificar, sem você se defender, falar, não, mas teve uma justificativa. Não, é porque quando eu era adolescente, meus pais... Olhar claramente, sem se defender, se desnuda perante da dor do erro e abraça ela, entende que ela faz parte de você. E quando você não tiver a pessoa para te dar a chancela do perdão, aí que você vai ter que realmente aprender a se perdoar de verdade. Porque você tem esse poder de se perdoar. Você não depende do outro te dar o ok para você se perdoar. Se a gente esperar sempre o outro falar você está perdoado para ser perdoado, é sobre a gente. Eu aprendi, eu entendi, eu fiz o que eu pude. Eu tenho autoconhecimento para dizer, talvez o outro aqui não esteja para me perdoar, mas eu revi tanto sobre isso, eu aprendi tanto sobre isso, que eu sinto que eu passei por esse teste e hoje eu mereço me perdoar, eu mereço me olhar com mais compaixão, com mais autocuidado. Dói, mas a vida é isso é amadurecer. Bem-vindo ao amadurecimento. É a dor, é encarar, é perdoar. E isso serve para as outras pessoas também. A gente está falando muito de se perdoar, mas como eu falei, você vai aprender a perdoar os outros também. E os outros merecem perdão. A vida não é um jogo de bem e mal. Eu acho tão estranho isso, que as pessoas acham, o João é do bem, o João é do mal, o João é legal, achei que era... E acham que as pessoas têm uma variável assim que não é assim que funciona. Então, o João é um morador de rua que salvou um cachorro. Nossa, o João é muito do bem, olha como o João é um humano perfeito. Aí o mesmo João roubou uma bolacha. Meu Deus, o João não é mais do bem, agora ele é do mal. Gente, não é assim. É a mesma pessoa, contextos diferentes, momentos. Analisa com mais profundidade, tenha mais carinho, aprenda a se perdoar e perdoar os outros. E outra, aprender a se perdoar ou perdoar os outros não é colocar uma auréola na cabeça, eu sempre confundo se eu tô falando a palavra certa, na cabeça e falar, tudo bem, você está perdoado, porque não pode ser num tom de vaidade também, num tom de eu estou te dando a bênção do perdão, como se você fosse um ser que tivesse o poder do perdão, e nem pode ser um tom de arrogância, como eu falei, e também é sobre deixar ir. Se alguém te magoa numa relação e você aprende a perdoar, é porque você entende que não é sobre você,
E perdoar não quer dizer volta pra cá, te perdoei e vem aqui namorar comigo de novo. Você pode perdoar e falar, eu não quero mais, deixa a pessoa seguir. Perdoar é tirar o peso de si. É mais sobre você do que sobre colocar a auréola na cabeça do outro e falar, você é do bem, eu estou te perdoando. Você não tem esse poder. É você olhar pra você e falar, eu não quero mais carregar isso pra mim. E o outro precisa também seguir a vida dele. Mesmo que tenha errado, que tenha sido, sabe? É sobre a maneira que você vê a vida. É sobre como você tem empatia pelos erros e acertos seus e dos outros. É super difícil a gente se perdoar, mas extremamente necessário para a gente aprender a viver de uma maneira mais humana, menos uma idealização de perfeita, idealizando menos os outros, nossos pais, nossos familiares, as pessoas. A vida é isso, erro, acerto, perdão, construção, sim ou não. É sempre essa antagonia. Aceita isso. Isso faz parte da vida. Não idealiza, porque senão você vai sofrer muito nessa vida. Não quer dizer que a gente não pode imaginar que as coisas possam acontecer. O problema é olhar essa vida ideal como única, certa, existente. Aprenda. Perdão é uma das coisas mais bonitas que a gente pode aprender e mais difíceis. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido. Não se esqueçam... Se divertido não, esse vídeo foi um pouco sério, né? Mas eu espero que você tenha tirado conhecimento. Melhor. Mas não se esqueça de olhar aqui embaixo meus livros, meus cursos, que tem muita coisa legal. Seguir nas redes sociais. Espero que você tenha gostado. Tá bom? Foi um vídeo forte, mas necessário. Um beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo e até.